Linda história de exemplo do Felipe, que está aqui comigo hoje, né, Felipe? Obrigada por ter vindo, querido. Obrigado, eu que agradeço. E é isso mesmo a sua história, exatamente assim. Formou em marketing, mas você não estava com vontade de trabalhar na sua área? Na verdade, eu comecei fazendo faculdade de jornalismo, cursei 3 períodos de jornalismo e acabei largando, né? Jornalismo sempre foi um sonho, mas eu acabei, sei lá, perdendo o encanto. Na verdade, eu ainda não tinha me encontrado, né? E fui para o marketing ainda sem me encontrar, sem ter aquele desejo mesmo pela profissão. Acabei formando, mas foi nesse período que eu vi o que eu queria de verdade, que era viver de poesia. Você escreve desde quando? Assim, eu aprendi desde novo a ler, né? Minha família sempre me incentivou muito. Então, a escrita sempre esteve presente, de certa forma, na minha vida. Ainda mais sendo um menino de periferia, o rap me acompanhou desde sempre. Então, essa questão do ritmo e poesia, eu sempre tive esse desejo, né, de buscar coisas novas, de escrever coisas novas. Então, desde muito novo eu escrevo. Então, assim, até mesmo esse gosto pela área de humanas, por jornalismo, veio de muito novo. Que bom. Você se lembra quando e qual foi a primeira poesia que você escreveu? Ah, não lembro. Assim, eu lembro que eu escrevi uma poesia um pouco antes, no primeiro ano. Assim, uma das primeiras que eu me lembro, assim, que eu coloquei em blog, que eu divulguei na internet. Primeiro e segundo ano, que era uma comparação da vida com a matemática. Eu sempre tive muita dificuldade na área de exatas e com matemática também. Então eu trouxe uma ideia sobre essa complexidade das duas coisas, fazendo essa analogia. Mas eu me lembro que esse foi um dos primeiros mesmo, assim, que eu cheguei a divulgar, mostrar para as pessoas. E como é que foi? As pessoas de cara já gostaram? Acharam que foi uma analogia legal? Que você foi feliz na sua analogia? Assim, eu lembro, eu tenho ele até hoje, não é bem uma poesia, é um texto. E eu lembro que eu comecei daí a escrever em blog, né? Então, eu senti que teve uma aceitação muito legal. Foi isso que me motivou a continuar escrevendo, a continuar levando, né, esses textos e poesias para as pessoas. Que bom. E você começou a vender suas poesias, então, no metrô de Belo Horizonte. Você vendia bem ou as pessoas não davam muito valor, não davam muito crédito? Assim, as poesias elas começaram a vir numa questão de necessidade financeira mesmo. Na época eu estava fazendo estágio apenas e comecei a morar sozinho. Então eu precisava me sustentar de certa forma. Aí um primo meu veio, que dividia a casa comigo, de Montes Claros, falou assim, vamos vender poesia. E a primeira ideia era vender uma poesia escrita à mão na Praça 7. E a gente achou muito complicado aquilo, né? Tipo, muito difícil, ia dar muito trabalho, até que onde eu trabalhava, eu vi uma cartilha, que era uma zine, um A4 dobrado no meio, e eu, na hora, tive um insight, vamos fazer a poesia impressa como se fosse um livro de 4 páginas, uma capa e 3 poemas. E aí a gente foi para o metrô fazer. Assim, a princípio, a gente foi muito bem sucedido, as pessoas gostaram muito, mas com o tempo a gente foi batendo de frente com aquela questão do ser humano, de não entender a arte, de não dar valor, de às vezes estar ali no metrô cansado, estressado, indo trabalhar, dormiu pouco, tem o dia estressante, tem que estudar. Então a gente foi dando de cara com isso, as pessoas às vezes não valorizavam, isso que doía mais no nosso coração. É uma questão muito cultural, infelizmente o nosso país ainda não valoriza certas formas de arte, né? Valorizam muito, a gente tem música no programa de hoje, a música é sempre muito mais valorizada, mas a poesia, o poema ainda não é um hábito do brasileiro de ler, de se assentar, até ler mesmo. Não só o poema, mas ler normalmente um livro. Você vê isso muito em outros países, as pessoas o tempo todo, elas não estão à toa. Ninguém está no metrô, no ponto do ônibus, numa praça, muitas vezes à toa. Todo mundo está com livros muito grossos. Então é uma questão cultural, a gente tem que ensinar os nossos filhos mesmo, desde pequenininhos, para
para mudar essa próxima geração, né? Para que as crianças cresçam já com esse hábito da leitura, valorizando também. Eu vejo lá as minhas filhas que são pequenas ainda, elas amam ler, então cada livro fofo, né, que elas estão lendo na escola, historinhas muito gostosas, e a gente às vezes chega num momento da escola que talvez acho que a própria escola vem tantos outros conteúdos, tanta matéria, que a própria escola diminui um pouco a questão da literatura. E isso é ruim, né? Então é muito bom a gente poder ter esse hábito mesmo. A capa ficou linda. Quem fez a capa? Você mesmo? Não, a capa é uma fotografia da Eloá Roberta, é uma ótima fotógrafa. Ela conseguiu reproduzir do jeitinho que eu sonhei durante esses 2 anos que eu passei vendendo as paçocas e sonhando com o livro. Eu tinha essa ideia de reproduzir a capa dessa forma, que exibe os 2 lados da minha escrita, que é o marginal e o romântico, e ela conseguiu reproduzir de forma perfeita, assim, a capa. Ficou linda mesmo, muito linda. Bom, lê uma poesia para nós aí, Felipe. Escolhe uma que você acha que é legal, uma que você tem algum xodó por ela, por algum motivo. Tem alguma? Tem alguma não, porque são muitas, né? Algumas que podem ser xodó? Tem muitas que eu sou apaixonado, mas deixa eu ver alguma. Essa aqui eu acho que remete muito à questão do ser humano. Eu gosto demais. Como seria ser alguém de verdade? O problema é que o mundo é de mentira, ou de meias verdades, de pessoas pela metade, cheio de mentiras verdadeiras e verdadeiras mentiras. Legal, que bom. E a capa é isso mesmo, né? A pessoa tem a impressão que está de cabeça para baixo. Uma das infinitas poesias do livro é essa questão. A pessoa, ela pega o livro e ela acha que ele começa de frente, mas na verdade ele começa de trás. Ele começa de trás. Você tem que ensinar as pessoas aí, quando comprarem o livro, a lerem o livro de trás. Olha só que legal, a gente tem aqui É minha assinatura. Um comentário da Jéssica. Oi? Numa orelha uma assinatura e na outra um comentário de uma amiga de 17 anos. Que legal. Essa aqui é a sua assinatura? Essa é a minha assinatura. Olha que assinatura mais louca. Olha, gente, a assinatura do Felipe. Eu venho do grafite, né? Então. Sim, tudo a ver. Essa cultura. Muito legal, Felipe. Onde as pessoas podem encontrar o seu livro para comprar? No momento comigo mesmo, é totalmente independente o livro. Eu tô, graças a Deus, conseguindo levar para muita gente. Pessoas de fora têm pedido, do Brasil todo, dos Estados Unidos, têm enviado e eu mesmo tenho dado certo. E eu mesmo tenho levado no centro, nas faculdades, para as pessoas e até a gente colocar aí nas livrarias. Espero que dê tudo certo. Se Deus quiser. O pessoal que está assistindo a gente das livrarias, aí convidem o Felipe. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas mais uma última pergunta. Por que a paçoca? Tem algum motivo? Ou porque você sempre gostou de paçoca? Era você mesmo que fazia? Como é que foi a história da paçoca para você alcançar os seus livros? Foi mais a questão da situação, né? A minha mãe, ela sempre mexeu com chocolate. Então, eu venho de lá que mexe muito com empreendedorismo e também eu, fazendo a faculdade, tinha uma professora que ela sempre incentivava a ter ideias inovadoras. E na época a paçoca, ela tinha baixado um pouco de tamanho e eu vim com a ideia de uma nova ideia, que era vender 5 paçocas por R$1 e ganhar na quantidade. E aí foi que eu descobri que seria necessário vender 200 mil paçocas. Então foi mais a questão da ocasião ali. A gente passava pela passarela do metrô da Lagoinha e viu os camelôs. E foi até uma ideia do meu primo, falou assim, por que a gente não vende a paçoca? Que a gente viu num dia que fomos comprar chocolate para minha mãe. Então meio que a situação moveu tudo. E aí veio a ideia empreendedora, que foi os 5 paçocas por R$1, que acabou padronizando no centro mais pra frente. Que legal. Mas aqui, você precisava de R$200 mil? Não, né? Na verdade, R$200 mil não era o lucro. Pois é, mas é porque é muito, né? Não, muito. Com certeza. Que bom. E que bom, maravilha. Você já conseguiu
tem muito pouco tempo que você lançou o livro, então com certeza você ainda não conseguiu recuperar o dinheiro, né? Ter o retorno do dinheiro que você investiu no livro, mas com certeza vai chegar lá, né, Felipe? Com certeza. Se Deus quiser, né? Bom, a gente vai sortear o livro, né, pelo Twitter. Como é que vai ser, Thalita? Pois é, mas como que a gente vai sortear? Pelo Twitter? Isso, você pode mandar por e-mail semprefeliz@redesuper.com.br, porque hoje você não pode telefonar, a gente não está ao vivo no programa de hoje, mas você pode mandar um e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br e falar, eu quero ganhar um livro do Felipe Arco, 200 mil paçocas e infinitas poesias. Felipe, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas poesias e pelo seu empenho, pela criatividade. Acho que é um ótimo exemplo para tantos jovens aí, muitas vezes nem tão jovens mais, mas que ficam parados achando que vai ser difícil, que tem um sonho, mas que não vai conseguir alcançar esse sonho porque está muito distante. Quer dizer, demora, dá trabalho? Dá. Pode demorar um pouquinho, como você ficou 2 anos, não é? Vendendo as paçocas. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Então tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter empenho, tem que ter trabalho. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom. Você precisa descobrir o seu, se você ainda não descobriu, investir nele e com certeza também vai dar certo, né, Felipe? Com certeza. Obrigada, Deus te abençoe, agradeço, viu? Obrigada. Márcia. Esse é meu, né? Esse é seu. Obrigada, faz uma dedicatória para mim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.